Imagine embarcar no navio mais luxuoso já construído até então, onde cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência sem igual. Mas aqui vai uma verdade surpreendente: mesmo em meio a tanto esplendor, a higiene a bordo do Titanic revelava um abismo social tão profundo quanto o oceano que o rodeava. Enquanto os passageiros da primeira classe desfrutavam de banhos de mármore e tratamentos dignos de realeza, os do terceiro classe precisavam provar sua limpeza apenas para pisar no convés. Vamos explorar como a higiene no Titanic espelhava e até exacerbava as desigualdades de uma época. Para os afortunados da primeira classe, o Titanic era um palácio flutuante onde o conforto não tinha limites. Entre os muitos privilégios exclusivos, destacava-se a suntuosa banheira turca no estilo vitoriano, um oásis de relaxamento que exigia um pagamento extra, mas valia cada centavo. Lá, entre paredes revestidas de azulejos e ares exóticos, os hóspedes podiam desfrutar de sessões de vapor, massagens personalizadas e até uma banheira elétrica, uma inovação que aquecia o corpo suavemente, antecipando o conceito moderno de solário. Homens e mulheres frequentavam o espaço em horários separados, atendidos por uma equipe especializada, 3 massagistas masculinos, 2 massagistas femininas e 2 assistentes de luxo, encarregados de garantir que cada detalhe fosse impecável. Curiosamente, as 2 mulheres dessa equipe sobreviveram ao naufrágio, enquanto seus colegas homens não tiveram a mesma sorte. Mas o verdadeiro símbolo de status eram as suítes privativas, como a ocupada pelo capitão Edward Smith, que desfrutava de uma banheira de porcelana onde podia escolher entre água doce ou salgada. Esses apartamentos, localizados na prestigiosa Deck B, eram verdadeiros palácios dentro do navio, com salões de estar, quartos espaçosos, closets e até varandas privadas. Entre os hóspedes ilustres estavam a milionária Charlotte Cardesa e o executivo Joseph Bruce Ismay, da White Star Line, este último acompanhado de seus criados pessoais. Para quem não tinha o privilégio de uma suíte, restavam os banhos públicos, mas mesmo aí, a diferença era gritante. Enquanto os passageiros da primeira e segunda classes contavam com várias banheiras comunitárias, bem cuidadas e sempre disponíveis, os do terceiro classe precisavam dividir apenas 2, uma para homens, outra para mulheres. Para tomar banho, era necessário agendar com antecedência junto à equipe de bordo, que preparava tudo com esmero. Os responsáveis por manter esses espaços impecáveis, banheiros e comissários, trabalhavam incansavelmente, desinfetando tudo após cada uso. Alguns deles, como Charles O'Keel, James Waterspoon e Frank Maurice, sobreviveram para contar como o navio afundou, levando consigo os segredos daqueles últimos dias. Até nos detalhes mais básicos, como os banheiros, a desigualdade se fazia presente. As cabines da primeira e segunda classes tinham vasos sanitários e pias, mas, pasme, não possuíam descarga automática, os passageiros precisavam acionar manualmente, como em terra firme. Já no terceiro classe, a descarga era automática. Por quê? A explicação é cruel. Temia-se que muitos imigrantes, acostumados a latrinas rústicas ou penicos, não soubessem operar o sistema. Para evitar constrangimentos, a tecnologia foi adaptada. Além disso, a supervisora Catherine Walsh tinha a missão de ensinar esses passageiros a usar os banheiros corretamente, um serviço que, infelizmente, não salvou sua vida quando o navio naufragou. Mas a discriminação começava antes mesmo de embarcar. Enquanto os passageiros da primeira e segunda classes entravam sem restrições, os do terceiro classe eram submetidos a um rigoroso exame médico. Homens, mulheres e crianças passavam por uma bateria de inspeções conduzidas pelo Dr. William Francis Norman, chefe da equipe médica da White Star Line, e seus assistentes. Só após a aprovação e a entrega de parte do bilhete em troca de um cartão de inspeção é que podiam pisar no navio. Esse cartão era, na prática, um passaporte para a viagem. O Dr. Norman, aliás, também supervisionava a saúde da tripulação, garantindo ao oficial de imigração que todos estavam aptos para a travessia. Nos espaços comuns, a higiene era levada a sério, mas novamente com distinções claras. Os banheiros públicos da primeira classe eram equipados com sabonetes de luxo, como os da marca Pearso Transparent Soap, anunciados como o melhor sabão do Titanic, ideal para peles sensíveis e rostos delicados. Já os passageiros mais abastados não precisavam se preocupar com detalhes. Seus criados pessoais, que viajavam em cabines separadas porém com privilégios superiores aos da tripulação comum, cuidavam de tudo, desde a roupa até os cuidados diários. Esses servidores, embora marcados com anéis de prata gravados com a palavra criado, tinham uma rotina menos árdua do que em terra, graças aos serviços de bordo, como a barbearia exclusiva para a primeira classe e outra para seus acompanhantes.
Até os animais de estimação desfrutavam de regalias. Cães de raça, como os 12 que embarcaram no Titanic, tinham um canil dedicado na proa, cuidado por John Hutchinson e sua equipe. Os menores podiam ficar nas cabines dos donos, e todos eram levados para passear diariamente na popa. Galinhas e galos também faziam parte da carga, garantindo ovos frescos para as refeições dos privilegiados. O Titanic, portanto, não era apenas um navio, era um microcosmo da sociedade da época, onde o acesso à higiene e ao conforto refletia o lugar de cada um no mundo. Enquanto se banhavam em ouro e porcelana, outros precisavam provar que mereciam um lugar a bordo. Uma lição que, infelizmente, o gelo do Atlântico não poupou. E havia até uma moradora ilustre entre os animais a bordo, Jenny, a gata do navio, que, segundo rumores, deu à luz uma ninhada de filhotes apenas uma semana antes da partida. Os galos e galinhas, por sua vez, pertenciam à passageira Elizabeth Anne Holmes, mais conhecida como Mrs. White, que os importara dos Estados Unidos para a França, um detalhe que revela como até mesmo as aves de criação do Titanic viajavam com um toque de sofisticação transatlântica. Mas se a porcelana e os talheres eram feitos dos melhores materiais, prata esterlina, ouro e cristais de baccarat, sua manutenção exigia um ritual quase sagrado. Milhares de garfos, colheres e facas, todos gravados com o emblema da White Star Line, acompanhavam jarras de porcelana bom China, bordadas a ouro, e argolas de linho para guardanapos, polidas até brilharem como espelhos. A questão é, como se lavava tanta opulência? O processo permaneceria um mistério não fosse pelos 5 comissários encarregados dessa missão, Charles Edward Light, Frederick Williams, Hopkins Sidney George, Edward Hooke e Frederick M. Todos eles, sem exceção, perderiam a vida naquela noite gelada. Seu trabalho ia além de servir mesas, eram eles quem esfolavam pratos, limpavam cada taça de cristal e poliam os espelhos que refletiam o esplendor, e, mais tarde, o desespero, dos salões. Enquanto isso, os passageiros de terceira classe esfregavam suas roupas em tinas de ferro fundido, um contraste brutal com o serviço de lavanderia de luxo disponível para as classes superiores. Na Paulo F., a pequena mas eficiente lavanderia do navio, funcionários como Thomas Baxter, responsável pelos armários de linho repletos de toalhas imaculadas e lençóis trocados diariamente nas suítes de primeira e segunda classe, trabalhavam incansavelmente. As roupas sujas eram empacotadas em sacos e armazenadas até o destino final, onde passavam por uma limpeza a vapor antes de serem devolvidas, impecáveis, aos seus donos. O mesmo tratamento se aplicava a toalhas de mesa, guardanapos e panos de cozinha, seguindo os rígidos protocolos britânicos de higiene. Afinal, até mesmo a sujidade no Titanic tinha que ser digna de um palácio flutuante. E se a saúde falhasse? O hospital do navio, estrategicamente isolado na Paulo D, longe dos olhares curiosos dos passageiros, contava com 4 enfermarias, cada uma com 3 leitos, além de uma área de quarentena para doenças infecciosas, equipada com ventilação especial para conter a propagação de micróbios sociais, como ironizariam os médicos da época. Entre os remédios disponíveis estavam desde microban, paralisia e indigestão, até óleo de rícino, para constipação ou diarreia, passando por digitalis para problemas cardíacos, a sempre presente aspirina e até láudano, um poderoso analgésico e sedativo à base de ópio, prescrito para dores insuportáveis ou noites de insônia. A ironia! Muitos daqueles fármacos seriam inúteis contra o que viria pela frente. Mas o Titanic não era apenas um sanatório flutuante, era também um templo do corpo. Além da piscina e do banho turco, havia uma academia de ginástica de última geração e até uma quadra de squash. Os passageiros de primeira classe podiam se exercitar em bicicletas estáticas de madeira, chamadas de ancogomelos pelo formato, levantar halteres ou participar de aulas coletivas ministradas por Thomas M. C. Cavley, o instrutor físico do navio, descrito pela escritora Ellen Chartier como uma montanha de músculos de 5 pés e, pelo coronel Archibald Grace, como um homem impecavelmente limpo, quase obsessivo. M.C. Cavley dividia seu tempo entre as damas, que frequentavam a academia pela manhã, as crianças, à tarde, e os cavalheiros, após o jantar, enquanto o corte de squash, sob comando do instrutor Frederick Uray, era palco de partidas que misturavam suor e etiqueta. Já a tripulação, essa sim, vivia em condições que faziam o termo higiene soar como um sarcasmo. Os foguistas, alojados na Paulo D, dividiam um dormitório com 54 beliches, onde o ar era denso com fuligem e o calor, insuportável.
A maioria dos marinheiros dormia em cabanas coletivas, como as 34, 3 ou 402 e 0, próximas a Scotland Road, o corredor que cortava o navio como uma cicatriz social. Lá, os homens da banda negra, como eram chamados os trabalhadores das caldeiras, passavam turnos de 12 horas jogando carvão nos fornos, inalando asbestos dos isolamentos térmicos e suando sob temperaturas que ultrapassavam os 50 graus Celsius. Seu único luxo era a proximidade com os depósitos de comida, o que não o salvou quando a água começou a invadir os porões. Higiene, no Titanic, era um privilégio tão estratificado quanto as próprias classes. Enquanto se exercitavam em academias com piso de mogno, outros respiravam pó de carvão e dormiam em camas empilhadas como caixões. Uma metáfora perfeita para um navio que, em sua breve existência, encarnou todas as contradições de uma era, o brilho cegante do progresso e a podridão que ele insistia em esconder nos porões.